Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Uma espécie de talk show, o Sapa Justa é apresentado por mim, Letícia Martins, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Aqui nós falamos sobre experiência, representação, cultura, amizade, amor, gatos, aliens do mar e profundezas. Esse podcast é feito por uma lésbica, pra todo mundo ouvir. No episódio de hoje eu convidei dois excelentíssimos convidados. Eu chamo todos os convidados excelentíssimos. Que honra! Pra gente falar aqui sobre masculinidades possíveis e sobre o que a gente pode falar sobre isso, o que a gente pode conversar, né? E agora eu vou pedir pra que eles mesmos se apresentem, nada melhor do que eles mesmos falarem sobre eles. E do meu lado esquerdo, eu vou começar com Arthur Guedes. Fala aí pra gente um pouquinho sobre você. Olá, muito obrigado por me receber aqui, muito obrigado pelo convite. Vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Arthur Guedes, como a Letícia já antecipou. Eu sou um homem gay, branco, cis, e eu estudo masculinidades, né? Eu tô atualmente fazendo doutorado em comunicação, e o meu pano de fundo para os meus estudos é exatamente as questões de masculinidades, como que a gente pode transitar nesse universo e como que a gente consegue muito mais problematizá-lo, né? Eu acho que cada vez mais o que a gente entende como masculinidade precisa ser colocado em xeque. E eu acredito que é por isso que você me convidou, né? É, porque você é gabaritado, né? Mas é porque também você fala muito bem. Muito obrigado. E do meu outro lado esquerdo, Bernardo Garcia. Fale pra gente um pouquinho de você. Então, gente, queria agradecer também por estar aqui. E, bom, eu sou uma pessoa trans, me identifico hoje como transmasculino, não binário, mas já passei pela identidade enquanto homem trans também. Sou cozinheiro e tem 5 anos que eu palestro e participo de rodas de conversa sobre gênero e sexualidade. Cozinha muito bem, viu? Inclusive, já gastei muito dinheiro com esse Tá aí o jabá, viu? É o investimento. Você provar a culinária de Bernardo. Eu vou falar um pouquinho primeiro pra vocês o porquê que eu quis fazer esse tema, né? É que é um podcast que a ideia é ser feito por uma lésbica, mas eu gosto de perpassar por todas as coisas que nos rodeiam como sociedade. E por um tempo eu vinha percebendo que eu estava repetindo uma frase, assim, né? Um argumento que era muito fácil de ser repetido, que era tipo, meio que rejeitar tudo que vem do masculino. Não sem razão, né? Porque... a gente passa muitas raivas aí. Mas eu me percebi também como... eu era uma criança que gostava muito das coisas que eram ditas do universo masculino. Então eu lutava muito como criança para fazer essas coisas. Hoje em dia me permeia várias coisas que são disso. E eu pensei assim, eu acho que a gente tem que ter algum diálogo possível com essas duas coisas. Criticar o que é necessário, mas também reconhecer as coisas sobre isso. Então por isso que a ideia foi meio essa, assim. Eu acho importante, assim, localizar, né, como que a gente vive, né, a gente é socializado, a gente vive numa sociedade que ela é pautada pela heteronormatividade, né, que é um conceito que foi fundado lá nos anos 90 para dizer como que as normatividades de uma tríade que sempre costuma vir junta, né, até hoje a gente perpetua isso, né, que é a tríade sexo, gênero e sexualidade, como se essas 3 coisas estivessem coladas em um mesmo padrão. E como que a gente se molda e se constrói a partir dessa norma. Porque até quando a gente fala assim, não, eu quero subverter, é sempre em relação a essa norma, né? A gente não consegue existir e ter certo grau de inteligibilidade sem que seja com esse parâmetro, né? Esse viés que molda a gente desde quando a gente tá na barriga das nossas mães, né? Porque assim, tá grávida, é menino ou menina. Né? É uma das coisas que a gente escuta até hoje, né? As coisas de chá de revelação, das pessoas ficarem muito tristes ou muito felizes ou criarem uma expectativa, e não só criarem, né? Projetarem uma expectativa numa criança que ainda nem tá aqui, né? Ela tem que responder a um critério de uma normatividade que foi imposta, né, pela sociedade e que a gente perpetua. Isso nas mínimas coisas, né? Então isso que você tá falando assim, não, eu não gosto de coisa de homem. Parece que é uma coisa que é própria, né, assim. Eu nasci e eu sou homem, portanto, eu tenho que cumprir certos critérios, né, assim. A norma, ela vem com uma checklist. Eu tenho que fazer isto para ser considerado, né, para ser validado enquanto essa identidade que não é minha, né? Ela passa através de mim e que eu preciso operar
para garantir que ela continue funcionando, porque normas elas precisam ser seguidas para elas funcionarem. E é muito engraçado porque, engraçado no sentido horrível da palavra, tá? Como que a gente tem que perpetuar isso com índices de leitura que são nossos próprios corpos, que é como a gente se apresenta ao mundo. Né, assim, meu corpo é como as pessoas me veem e como eu gosto de ser visto, né, assim, sou eu. A única coisa que é minha nesse mundo em que eu tô é esse meu corpo aqui. E é ele que eu apresento pro mundo. E como que ele tem que responder a uma lógica que precede a mim, né? Assim, é como se a gente não tivesse escolha desde cedo, né? A escolha que a gente tem a gente vai aderir a essa lógica ou a gente vai tentar refutar, né? E mesmo assim, ainda é uma lógica binária, né? Ou você adere ao máximo, ou você nega isso ao máximo. Não. Tem coisas com as quais eu me identifico, né? Assim, com a norma. Mas não quer dizer que eu preciso perpetuá-la e garantir que todo mundo siga. Né? Então eu acho que essa sua reflexão inicial, eu acho ela muito potente, porque é isso, se a gente coloca, isso é de menina, isso é de menino. Né? Isso é de homem, isso é de mulher. Mulher faz isso, homem faz isso. Né? Como se só existissem esses dois polos. E nem são polos, né? A gente costuma colocar em um espectro que vai de um a outro. Porque não existe isso, né? Assim, os trânsitos que a gente percorre enquanto identidades, né? São muito múltiplos, são muito mais do que simplesmente essas duas existências possíveis, né? Eu falei que ele fala bem. Eu achei legal você falar sobre essa questão de mesmo quando a gente subverte, a gente ainda está subvertendo uma norma, né? Eu acho muito interessante a escolha de novas masculinidades. Como se quando a gente fosse falar de novos comportamentos, novos padrões, atributos, enfim, pro homem, pro masculino, a gente ainda tivesse que se vincular à masculinidade. E aí eu questiono assim, parece que até para você ser um novo masculino, você tem que trazer isso, assim, você tem que se legitimar enquanto eu sou um homem com padrões de masculinidades plurais, ao invés de você falar, às vezes, eu sou um homem feminino, eu sou um homem, né, que tô aí fluindo com a feminilidade. Então, eu acho que o primeiro questionamento, assim, que eu tenho quando a gente está discutindo sobre isso é até a escolha disso, assim, porque eu acho que é interessante porque não fica nem equiparado à feminilidade. Normalmente a gente fala de feminilidade no singular, né? A feminilidade, dentro dessa feminilidade, cabem diversos tipos de mulheres e a gente não questiona tanto isso. Não tem uma mulher ideal, né? Tem várias, assim. Agora, a gente tem um homem ideal. E aí, quando a gente fala de masculinidade, a gente hoje traz pro plural, assim. Como se a gente fosse criar várias masculinidades para caber esses vários homens, assim, né? Nossa, isso aí é muito, muito louco, né? Não tinha pensado nisso, como masculinidades estão em plural. Inclusive o título que eu dei tá em plural. E como, quando a gente vai definir, né, feminilidade, a gente coloca no singular, mesmo cabendo muitas feminilidades dentro dessa palavra. É incrível. Eu gostei muito da reflexão também, Bernardo, porque eu acho que faz muito sentido. Tem um autor que eu acho ele incrível, assim. É um textinho curto que ele fez, um artigo que ele fala sobre a casa dos homens. Ele fala sobre a socialização masculina. E que aí ele fala que a socialização masculina, ela é sempre marcada por violências. E são violências de 3 naturezas. A primeira delas, contra as mulheres, né, contra essa feminilidade que é tida como inimigo, né, aquilo que precisa ser combatido a qualquer custo. A segunda violência contra outros homens. E aí que eu acho que vem a questão da pluralidade das masculinidades, porque é uma necessidade de se firmar enquanto nesse lugar, né? Você não é o outro. Eu sou isso, né? Eu não sou o outro. Eu sou eu. Né? Eu tô aqui como o centro. Né? Tudo orbita a minha existência. Mas, ao mesmo tempo, é uma dinâmica de uma linguagem de dominação. Né? A violência contra outros homens é a tentativa de sempre diminuir os outros, para que eu consiga ser o homem ideal, ser o homem hegemônico. E como que eu fico falando isso, eu brinco assim, ó, com umas primas minhas que são mulheres héteros e só lidam com homens héteros, cis, aquele padrãozão assim. Aí eu falando, deixa eu ver o Instagram dele aqui, deixa eu ver, vamos fazer uma análise semiótica aqui do perfil. E aí como que as fotos que eles publicam são sempre com muitos homens, todos iguais, se abraçando, dedicando afeto pro
seu par, né, essa afinidade, e os comentários são sempre assim: Ê, marmota, ê, boiola, você é o mais feio, você é o mais magro, você é o não sei o quê. Sempre tem alguma coisa, né? Assim, uma linguagem de dominação. A interpelação é sempre negativa, né? Assim, ê, bolão, ê, não sei o quê. Né? É sempre assim, eu te chamo com certo carinho, porque isso é um contrato, né, tácito que foi colocado ali, mas ao mesmo tempo você vê que a linguagem, né, o ato de fala, a linguagem produz o efeito. Né? Assim, eu estou te chamando de algo que é pejorativo, mas porque a gente tem esse contrato, você vai entender como sendo afetivo. Né? E a terceira dimensão da violência é contra si mesmo. Como que a gente se obriga a se colocar na caixinha. Né? Assim como você, Lê, você falava assim, nossa, eu era uma menina masculinizada, eu gostava de fazer coisas de menino, entre aspas. Eu era praticamente o oposto. Eu amava fazer as coisas de menina, entre aspas. Adorava brincar de boneca, eu amava maquiagem, eu tinha voz mais afeminada, eu amava dançar, me remexer na minha bunda aos 6 anos de idade. Sabe assim, eu tinha traços relacionados, né, que eram entendidos e lidos como do feminino, né, assim, o feminino sendo aquele que é para ser visto de longe, né, você não pode se identificar com essa criatura, você tem que desejá-la, mas você tem que mantê-la longe, ela não pode ter nenhum tipo de força para poder te dominar, né, você é que domina, né, assim, e como que a gente perpetua isso na maneira como a gente cresce, né? A gente se obriga a copiar o macho, né? O macho alfa, o machão. Eu lembro uma vez, gente, um caso ridículo. Eu tinha muitas amigas, né? Eu gostava muito mais de ficar perto de meninas quando eu era pequeno. E aí eu lembro que isso era um problema pro meu pai, o povo achava super esquisito, né? Assim, nossa, lá vem a bichinha, né? E eu lembro uma vez que eu tava com frumelo assim na mão. Aí uma amiga minha falou, me dá uma bala? E aí eu lembro que eu peguei no meu saco e falei assim, ó, toma aqui. Porque assim, eu estava... Do nada. Eu estava repetindo um padrão de comportamento que os meus amigos, entre aspas, que não eram meus amigos, faziam uns com os outros. Eu não tinha essa diferenciação do gênero necessariamente. Eu falei, ó, eles fazem isso com as pessoas que eles gostam, vou fazer aqui também. E a menina que foi a vítima desse absurdo era filha de um grande amigo do meu pai. Ela escalou isso pro pai dela. O pai dela escalou para o meu pai. E aí meu pai me, assim, destruiu. Em casa, eu falei assim, eu não criei um menino pra fazer isso, não. Eu falei, mas que menino é esse que você criou? Porque eu vejo você fazer isso com seus amigos. Eu vejo os filhos dos seus amigos fazerem isso uns com os outros. Argumentativo. Quando eu faço... Por que o meu não é válido? Ele, não, porque você não tá entendendo nada. Blá. E aí eu assim, puta merda, né? Assim, qual que é o meu lugar nesse mundo, né? Em termos de expressão, né? Assim, eu sou menos homem? Ou eu nunca vou ser um homem? O que é esse padrão de homem? Me vem duas coisas, assim, quando te ouvindo. A primeira delas é sobre o quanto que às vezes, assim, pode ser muito delicado, que eu vou trazer agora, mas assim... Às vezes também a gente se engessa no sentido de, a partir do momento que eu nasço enquanto um menino cis e reproduzo comportamentos femininos, às vezes acredito, a partir de uma, assim, né, tô falando de um olhar mais psicanalítico, que talvez você só enxergue a sua sexualidade sendo também essa sexualidade que subverte a masculinidade, no sentido, você já se vê naquele lugar, se eu sou um homem feminino, então eu sou gay, de se entender enquanto gay e também se colocar numa caixa, colocar a sua sexualidade numa caixa, a partir desses moldes, assim, porque dentro dessas discussões que a gente tem sobre heteronormatividade e tudo mais, em muitos momentos eu questiono essa necessidade de uma caixa oposta, né? Que seria a homoafetividade, assim, a homossexualidade. A gente sai desse lugar e pula pro outro. O que apesar de... eu me reconheço hoje enquanto hétero, né? Assim, não sinto desejo e atração por homem, mas mesmo assim eu questiono isso e levo isso pro divã no sentido de pensar em que momento que eu castrei o homem, assim. Porque eu acho que a sexualidade às vezes trabalha muito com essas castrações. E dentro das viagens que eu tenho, às vezes eu acredito que uma das possibilidades seja isso. Se você
enquanto criança, se vê mais ou menos em um polo, você se condena aquele ali, né? Então, se eu sou um menino feminino, então eu sou gay, não posso ser bi, então... E outro comentário que eu ia fazer também, logo que eu entrei na análise, eu sempre comento da análise porque, assim, foi o que de fato transformou minha vida, assim. E logo que eu entrei na análise, eu me reconheci ainda enquanto homem trans. E eu cheguei na minha analista no primeiro dia e eu falei pra ela, olha, pode me chamar de Bernardo, é meu nome social, porque eu sou um homem trans. E ela falou assim, quem disse? Eu falei, nossa, que transfóbica. Tô indo embora, tchau. Aí eu falei com ela, eu disse, né? Como assim, quem disse? E ela falou, você disse? E o que é homem? E aí eu parei e não tive que responder. E fui embora pra casa pensando, meu Deus, o que é homem? Eu não tive resposta. E foi quando, a partir do primeiro dia de análise, começou um processo em mim que era como que eu me identifico com algo que eu não sei nem conceituar. E o que eu quero, né? Me colocando enquanto homem trans, trazendo esse substantivo até antes da palavra trans, né? Homem trans, que peso essa palavra tem pra mim, né? E aí eu comecei um pouco a desconstruir isso, assim, e a tentar aprofundar. E claro que isso eu trago em cima da minha vivência. Eu acho que as vivências de pessoas trans, né, são múltiplas, assim. Então, acredito que outros homens trans, ou transmasculinos, mulheres trans vão ter outras vivências. Mas a minha foi muito no sentido de questionar, assim, o que está me fazendo desejar, mesmo que inconscientemente, ocupar esse lugar enquanto homem trans ou performar a masculinidade. Que prazer eu tenho nisso, que desprazer eu tenho enquanto corpo feminino, assim. E aí, nisso, de ir questionando, eu participei de uma oficina de drag king na Fafiche, e que foi super interessante, assim, né? Eu lembro que quando eu participei eu ainda estava muito firmão, assim, só tinha mulher cis, maioria lésbica, e eu tava meio querendo falar, tipo, não sou igual, hein, olha só, tô aqui, homem trans, sei o quê, querendo me firmar. E essa oficina foi outro momento que mudou muito meu olhar pra masculinidade, que foi quando a gente estava performando, assim, né, o andar do homem. A Tatiana Leonço, que estava ministrando a oficina na época, ela falou, olha, o homem é um bloco, então o homem não quebra, se o homem é chamado, ele vira totalmente para trás, a mulher vira só a cintura. E aí ela falando desse homem que não quebra, que não sorri, né? Eu fiquei ouvindo e falando, gente, por que eu tô me identificando com isso, né? Buscando tipo assim, isso. Por que esse lugar me atrai, né? O que tem nesse lugar? E eu comecei a associar masculinidade a comportamentos e atributos que são menos humanos, que também talvez seja delicado minha fala, mas assim, eu acredito, hoje pra mim, eu associo o que é másculo a algo muito mais animalesco, instintivo, do que algo humano. Eu comecei a perceber que essa socialização do menino é privar o menino de ser um ser humano, de ser uma pessoa, né? Então ele é uma máquina de raiva ou de sexo, né? Que também você permite ao menino duas formas de canalizar as emoções, assim. Ou você bate, você é agressivo, ou você é um transão. Ou você é os dois, que seria o ideal, né? Mas você não permite nenhuma outra expressão, assim. E aí nesse processo todo eu comecei a me reaproximar, né, de um lugar mais elaborado, mas eu ainda sinto que eu tô num processo, mas me reaproximar da feminidade com outros olhos, assim. Eu comecei a olhar pra feminidade com uma certa paz, no sentido de falar, não, eu quero muito aprender nesse lugar aqui, eu não quero deixar de ser humano em momento nenhum, e a observar ainda as minhas necessidades. Por exemplo, hoje eu ainda carrego um nome masculino, escolho pronomes masculinos, e o que isso me traz? Eu ainda sinto uma certa segurança, né, liberdade maior sendo o que eu sou hoje do que o que eu era enquanto uma mulher cis lésbica, né? E mesmo nesse lugar de conforto, é algo que para mim faz muito bem, esse lugar de questionamento o tempo inteiro, de questionamento da minha identidade, de me reinventar, eu fico muito confortável nesse desconforto, que é você ficar questionando o tempo inteiro. Eu ainda percebo, assim, tipo, nossa, eu preciso desse lugar masculino esteticamente, assim, mas como que tá isso aqui dentro, né? E como que tá a minha relação com a mulher que eu fui? Não tem como eu negar, não tem como eu falar, não, nunca fui mulher, nasci trans. Pra mim, na minha vivência, isso não faz sentido. Eu acredito que pra algumas pessoas façam. Mas, então, eu meio que agora eu me reconecto com essa menina que eu fui também. Eu acho que nem chegou a ser uma mulher, ainda foi uma menina, assim. Mas de entender ali quais eram os medos dela, o que era a feminidade naquele lugar,
né? Qual era a caixa que ela era colocada nesse sentido, assim. Nó, que fala rica. Puta merda. Obrigado. Eu acho interessante quando você fala também, tipo, de conectar com o que é do ser humano. Você pega uma criancinha, um menino e uma menina, né, ali. Eu tenho certeza que os dois são, por exemplo, carinhosos, espontâneos, na mesma medida. Só que a educação vai cerceando para um lado ou para o outro. Eu acredito que tanto o homem quanto a mulher são empáticos da mesma maneira. O ser humano é muito mais empático do que a gente está sendo atualmente, porque a gente é cerceado e a gente é distanciado dessas noções de perceber o outro, de sentir mais o outro. E, por exemplo, essa característica eu não vejo como uma característica feminina ou masculina. Ela só é tomada para um lado e para o outro. Uhum. Eu concordo. Até, assim, se a gente for pegar exemplos simples, né? Você vai pensar nas brincadeiras, assim. Você tem, às vezes, uma menina de 4 anos, você coloca uma imitação de um ser humano na mão dela, que é uma boneca, um boneco, e fala pra ela cuidar. Uhum. Fala que ele tá chorando, que o boneco tá chorando, que ela tem que, né, que abraçar, que acolher, enfim. E você ali tá ensinando empatia. E pro menino você dá 2 bonecos pra eles se baterem, Bélicos, né? né? Então, é assim, arma, é espada, não sei o quê. Então, eu acredito, claro, eu não tô associando, né, que o homem é menos humano, né? Eu tô colocando bem a masculinidade mesmo. Essa socialização faz com que os meninos, né, cis, possam vivenciar menos esse lugar do que é humano, né? Do que nos faz humano, que eu acredito, em termos, sei lá, filosóficos, assim, que é muito relacionado a afetos, assim, a gente se permitir ser afetado, né? Ser sensível, assim, ser vulnerável. Perfeito. E eu acho que uma metáfora, uma imagem material da sua fala, Bernardo, de um corpo que é um retângulo, que não quebra, é uma invulnerabilidade do corpo, né? Assim, é o corpo fechado, é o corpo maçudo, truculento, fechado, que ninguém entra. Né, assim, a vulnerabilidade é exatamente permitir se afetar, agir no mundo com essa mesma afetação. E aí quando você se fecha para essa possibilidade, você é uma máquina, você é um corpo animal, né? Eu gostei muito dessa ideia, né, assim. E aí, eu acho que quando a gente fala sobre identidade de gênero, como que a gente também mistura muito com as ideias de orientação sexual, de sexualidade e tudo mais, né, que acabam andando juntas, né? E assim, como que a ideia de um homem, um homem, né, você não precisa nem ser gay, um homem que explora o próprio corpo, né, assim, em termos, né, de ser penetrado, de ser passivo em algum tipo de relacionamento sexual, como que ele é subjugado, né? Assim, como que ele é colocado ao lado, como equivalente simbólico às mulheres, né? Que tem o corpo violado todos os dias, né? Em certa medida, porque o corpo da mulher não pertence a ela, né? Assim, na sociedade que a gente vive. Então, assim, como que você traiu o potencial do seu corpo, né? Assim, você se deixou ser violado, você tinha que fazer o contrário. Você, enquanto homem, deveria violar, você deveria invadir, conquistar. Que aí tem a lógica bélica também de carrinho, de porrada, né? É sempre uma violência, uma agressividade que é como se fosse inata, né? Assim, o homem nasceu pra conquistar. Eu acho que isso, lembrando até do meu período lésbico, né? Que eu acho que hoje em dia tem se perdido isso, mas eu lembro que, não sei, há uns 12 anos, ainda era muito forte esse lugar de você se reconhecer enquanto uma lésbica ativa ou passiva, e tinha um lugar de certo orgulho, pelo menos na minha vivência, tinha um certo orgulho da minha parte de falar, não, eu sou sapatão ativa, né? Tipo assim, que trazia ali também esse lugar de performar uma masculinidade, né? De certa forma, querer mais ou menos ser visto nesse lugar. O que pra mim, o que eu fico pensando hoje, é sobre o que significa quando a gente tá falando sobre masculinidade e feminilidade. Qual que é o significado do gênero? Porque eu acho que não é sobre gênero, assim, eu não acho que é exatamente sobre ser homem ou ser mulher, assim. No meu caso, ali, que eu não estava me permitindo também ser explorado, ser tocado pelo outro, né, pela outra, que aquilo pra mim era assim, o meu prazer vai ser dar prazer ao outro, né? Eu tô falando da subjetividade por trás desse lugar que eu ocupava. E que eu acho que às vezes a gente não olha, assim, a subjetividade de cada homem, assim. O que tá por trás disso, não explorar o próprio corpo? De não se permitir outros prazeres, assim. O que tá por trás desse não chorar, de não ser vulnerável, né? Porque eu acho que a gente usa
o gênero realmente como essa linguagem quando a gente quer falar sobre coisas muito mais profundas. E que, infelizmente, normalmente, os homens, e aí eu coloco homens cis e muitas vezes homens trans também, não se permitem falar sobre isso, assim, né? Não se abrem, não estão em busca da subjetividade, assim, porque isso já é uma marca do que seria considerado mais feminino. A reflexão, né? O olhar para si. Não, que isso? Eu não preciso pensar sobre mim, não. Sai fora. E se você for das coisas mais básicas, porque a gente tá falando, por exemplo, se permitir no sentido sexual ali, mas, assim, o homem muitas das vezes não tá conseguindo conversar com um amigo, né? Ele não consegue se abrir nem, tipo, pra falar, cara, eu tô com um furúnculo, ou cara, eu tô triste. Isso permeia muito a gente, assim, né? Porque você vai se privar de tudo que é humano, cara, isso vai dar errado. Não vai dar bom, uma bomba sabe? relógio, né? Porque se você se priva de falar sobre as coisas que mais te afetam, né, assim, isso vai sair de alguma forma. Uma coisa que a Segdivik fala, de um conceito que é the privilege of unknowing. Né, assim, o privilégio de não saber. Como que pessoas que estão muito aderidas às normas, elas dificilmente precisam problematizar a sua própria identidade, seu próprio lugar no mundo, né? E como que as pessoas que subvertem ou não se encaixam nessa norma e tentam, né, assim, a qualquer custo, elas precisam se questionar o tempo inteiro sobre o que elas são, o que elas fazem, por que elas fazem isso, qual que é o lugar ocupado no mundo. E quando as pessoas que estão como a norma, né, como os normais, entre aspas, o comum, são obrigados a questionar esse lugar deles, isso é extremamente desconfortável. Quando você vê pessoas que são muito aderidas à heteronormatividade, né, que são homens brancos, cis, héteros, ricos, velho, né, assim, todas as, né, assim, quase uma masculinidade hegemônica mesmo, que cumpre todas as checkbox, né, como que, quando você se apresenta uma realidade que é diferente da dele, como que isso é desconfortável, porque a lógica do ser humano é da alteridade, é assim, nossa, mas se tem alguém como você, quer dizer que eu não sou absoluto, né, assim, eu não sou o único tipo de existência, e aí ele é obrigado a confrontar assim, tá, mas se existe alguém que não é hétero, se existe alguém que não é cis, se existe alguém que não é branco, o que é esse meu lugar, né? Aí o lugar dele também é questionável a todo tempo. E isso é absolutamente desconfortável, né? Para alguém que tem um mundo que foi construído pelos seus semelhantes, né? Pelos seus pares. O mundo foi feito, pensado e narrado por essas pessoas, né? Então quando você foge, em qualquer medida que seja, você é um estranho, né, que precisa ser combatido, silenciado, invisibilizado, morto, né, assim, muito louco. Fora que o mundo prometeu para esse ser que ele tivesse tudo. Então, eu quero meu dinheiro, eu quero meu poder, eu quero tudo que tá dentro aqui. Como assim eu não vou ter? Como assim você vem aqui sapatear na minha terra? Não. Provoca outros raivas, incômodos. Né? Eu mesmo tô vivendo dentro de uma norma, que é a norma do isolamento. Quando eu vejo gente que tá fora dessa norma, eu fico muito puta. Sim. Mas, né, aí já é outro caso, né? São outras raivas. Vocês estavam contando histórias aí de mais nova. Eu lembrei de uma história que tem um pouco a ver com isso quando eu era mais nova. Os meninos me chamavam de Maria João, Sapatão, sei lá o quê. Aí tinha um menino na escola que tava me chamando de Maria João, Sapatão. Eu peguei lá e fui dei um soco nele. Ai, um pouco agressiva. Aí a professora falou assim, você foi dar um soco nele, você vai tá dando razão pra ele te chamar assim. Aí eu fiquei com aquilo, eu era tipo, tinha 10 anos, alguma coisa assim. Eu fiquei com aquilo assim, puta merda, agora a pessoa fica fazendo bullying comigo aqui, eu não posso nem meter um socão nele. Só que a frase dela é assim, tipo, ela não foi corrigir o menino que tava me provocando. Ela foi assim, eu teria que me encaixar no espaço de tipo, ouvir. Óbvio que não era pra bater no menino, eu entendo essa parte. Mas eu acho problemático a fala dela de tipo, falar como se eu tivesse dando razão. Então, se você foi agressiva, você se colocou no lugar que ele tava te chamando. Como se a violência cabe ao masculino e o masculino é pejorativo pra você, que é uma mulher. Perfeito. Professores, não façam isso. Eu lembro de uma situação também, que eu também era novinho, assim, eu devia ter, sei lá, uns 11, 12 anos, e eu era bichinha, né?
assim... E era isso. Esse era o chapéu que colocaram em mim e que não tinha escapatória. E aí eu lembro que aí estavam todos os meninos, né, jogando videogame e tudo mais. E aí o primo de um amigo meu, porque a gente era uma mesinha de centro, o sofá, e quem tava jogando ficava sentado na mesinha, né, assim, era tipo um, sei lá, Mario Kart, sei lá. E aí eu tava lá jogando na minha vez, e aí esse primo do meu amigo pegou, sabe aquelas bombas de encher bicicleta? E ficou enfiando na minha bunda, baseado em nada. E aí eu parava assim, dava pausa e falava assim, para, sou, parou, que isso? Continuei jogando. Ele fez isso 4 vezes, ninguém intercedia, ninguém falava nada, até que, uma hora, eu peguei o controle, joguei com toda a força na televisão, eu pulei em cima do menino, eu consegui mobilizar ele com os meus joelhos e eu não parei de dar soco na cara dele até meu pai chegar. E eu dando porrada nele, porrada. E aí, de novo, meu pai me puxa de lado e fala assim, você não pode fazer isso não. Por que você tá fazendo isso? Eu falei, mas ele tava fazendo isso comigo. E aí, de novo, eu fui o repreendido. E aí, depois a gente ainda foi jogar ranca na quadra, eu virei o alvo. Porque todos os meninos queriam me atingir. Porque eu saí do padrão, né? Que era o submisso, o calado, que ia aceitar todo tipo de violação, né? Assim, do meu espaço, da minha autonomia. E aí o fato de eu ter me mostrado mais homem, entre aspas, né? Pensando numa cabeça heteronormativa, como que isso quebrou, né? Assim, a ideia que eles tinham de mim e da situação, e como que isso foi completamente incômodo e desconfortável para todo mundo. E aí eu virei um alvo, né, assim, eu já era um alvo, e aí todo mundo fingia que, né, assim, não estou vendo o que está acontecendo. E aí quando eu me mostrei, eu falei assim, aqui não, aí sim, você tem que se sujeitar a esse papel que a gente está te colocando, né, nós enquanto discurso opressor, você precisa se encaixar nesse molde. Aí assim, a ideia, o sentimento que eu fico é assim, a gente sempre perde, né, você nesse caso com a professora, ela falou assim, se você continuasse sendo chamado de Maria João e tudo mais, e ficasse em silêncio, o bully ganhava. Aí você foi lá, se defendeu, bateu no menino. Ele ganhou de novo, porque você foi a repreendida. E não que eu estou aqui defendendo a violência, né? Mas... Não é isso o ponto. Mas como o ponto de atenção é o outro, né? Uhum. Por exemplo, se alguém te chamar no feminino, você sente esse tipo de agressão, por exemplo? Hoje em dia, pra mim, muitas coisas que eu ouço, é óbvio, né, que não se eu for ter um ataque de homofobia, né? Mas, por exemplo, se alguém ressalta, isso ficou sapatão em você, ou se alguém comenta, tipo, que as coisas que eu uso, que eu faço, estão na linha de masculinidade, hoje eu não acho isso ofensivo. Porque como criança, eu tinha um armamento muito grande. Eu acho que pra adolescência, por exemplo, eu fui pra assim, vou ficar super hiper feminina aqui, que agora eles vão ver quem que é a Patriciona de Belo Horizonte. E agora que eu tô conseguindo voltar a ver coisas que eu gosto, assim, que eu tava renegando porque eu tinha essa coisa meio infantil. E aí, hoje em dia, eu penso o quanto a gente fica, né, que algumas falam, né, crenças limitantes da infância. Se alguém me chamar de Maria João hoje, eu vou ter aquela mesma dor infantil? É meio que essa viagem que eu tô fazendo aqui. Você falou sobre essa questão do feminino, eu fiquei pensando, acho que o meu não chega tanto à infância, assim. Acho que a infância eu era tão caladinha, tipo, tão no canto, que eu não sofria nada, porque eu tava lá quase invisível, sabe, naquele espaço, assim, não socializava. Mas durante o processo de me identificar enquanto pessoa trans, no primeiro momento que eu falei, sou um homem trans, a partir daquele momento o feminino doía muito mais, né? Então, assim, se eu falei naquele dia, no dia seguinte tinha alguém falando Gra, né, que era o meu apelido feminino, ou me chamando de menina, de moça, já era, assim, horroroso. Eu falava, nossa, não, respeito minha identidade, aquela coisa de firmar. E aí, ao longo do tempo, eu comecei a minha transição hormonal, ela foi mais aos pouquinhos, assim, por uma questão de saúde mesmo. E eu lembro de ficar muito ansioso para chegar no lugar do masculino, porque as pessoas ainda... às vezes não sabiam como falar, sabe? Ficava aquela dúvida e aquilo ainda no início me doía. E aí isso foi sendo elaborado, né? Graças, mais uma vez, à análise. E chegou num ponto que, assim, por exemplo... não hoje, né? De cabelo raspado, acho que não deve rolar mais. Mas quando meu cabelo tava um pouco maior, eu uso 2 brincos e eu tava, tipo, sem barba... às vezes eu ia pra algum lugar comprar carne, assim, e aí o cara falava, bom dia, lindinha, ou bom dia,
senhora, já sei de senhora, sabe? Nossa senhora. E aí, mas é tão engraçado que quando isso acontece hoje, às vezes no posto, sei lá, o cara fala: o que vai ser, lindinha? Então, eu afino minha voz pra não constranger a pessoa. Eu falo, tipo, bom dia. Que tá tão de boa pra mim, tá tipo assim, nossa, por que... E eu aí questiono, né? Por que em um momento foi ofensivo pra mim ser colocado nesse lugar feminino? O que de ofensa tinha naquilo, né? Por que isso me doía? Por que isso me agredia de alguma forma, assim? E hoje eu quero evitar constrangimento, porque eu acho que é uma situação... Como já aconteceu do cara me chamar de lindinha e sacar que não era, ele ficou super constrangido. Não, vou evitar isso aqui, vamos passar por lindinha mesmo, não tem problema nenhum. Assim. Mas hoje, pra mim, essas caixas, assim, elas são, assim, pra minha vivência, quase insignificantes, sabe? No sentido de... eu tenho elaborado muito mais, assim, esse Bernardo, né, que é um sujeito em construção e será eternamente, assim... hoje não tá muito preso no que falam, se me chamam... Talvez hoje eu acharia ofensivo alguém me comparar com um homem cis, assim, que eu ia questionar, gente, onde que eu tô errando nesse processo, né? Que horror! Por que eu ainda tô nesse lugar, né? O que eu tô fazendo? Mas eu acho que uma coisa que eu elaborei muito, isso mais da adolescência pra cá, que eu tinha comentado antes, é essa questão da sexualidade mesmo, assim, de como que hoje, com o corpo, meu corpo hoje, um corpo trans, né, tá às vezes nesse lugar mais andrógeno, assim, mas ainda, né, respondo por pronomes masculinos e tudo mais, como que hoje eu me permito mais no sexo, assim, me permito ser explorado, que era algo inimaginável pra mim, e o quanto que isso tem sido elaborado, sabe? Não, muito, muito legal isso. E assim, a pergunta da Lê sobre sentir, achar ofensivo usarem qualquer tipo de referência feminina a mim, não vejo também um problema, eu acho que depende muito do contexto. E aí, como sou palestrinha da academia, me lembrou de mais um texto do Didier Eribon, que ele fala sobre o choque da injúria, que ele fala como que a injúria, né, assim, a interpelação com uma intenção de ferir, ela molda nossas identidades conforme a gente vai crescendo, né, assim, como que eu ouvi durante a minha infância toda, a minha adolescência, baitola, bichinha, viadinho, menininha, blá blá. A palavra em si, se eu parar pra pensar, ela não tem nada de ofensiva, né, assim, hoje eu me refiro, porque eu sou viado mesmo, porque eu sou uma bicha mesmo, porque é baitola. Eu chamo Raul, baitolinha, aí ele assim passa mal seu de namorado, rir, sabe, né? assim? Meu namorado, no caso. Como que para os ouvintes e para as ouvintes que não sabem, né? Porque assim, como que o que me incomodava não era necessariamente a palavra em si, mas a carga que vinha com ela. A interpelação, ela é sempre um jogo duplo da gente se tornar sujeito, né? A gente ter a nossa própria subjetividade, né, que é uma construção constante, como o Bernardo colocou perfeitamente, e como que a gente se sujeita, né? É um processo de sujeição também, porque da mesma forma como a gente se apresenta como sujeito, a gente também é um objeto, né? Um objeto em relação ao outro. Então, o que o outro fala de mim, o que o outro aponta e como que o outro me percebe, também me constrói, né? Assim, é um processo dialógico e constante e sincrônico. Então, como que palavras carregam peso, sim, né? Então, o fato da gente chegar e falar assim, você não pode falar, né? Você falar isso daqui me incomoda, não pela palavra em si, ou porque isso necessariamente me ofende, mas porque eu consigo perceber o que tem por detrás, né? Que eu acho que é esse o cuidado maior. Então, hoje, meus amigos, qualquer pessoa com quem eu tenho afeto, que eu sei que, por exemplo, não tá querendo me diminuir com algum desses usos, fala assim, não, então beleza, pode me chamar do que você quiser. Sabe? Amiga, lindinha. Tô brincando. Mas pode me chamar, sabe? Mas assim, se eu percebo que eu tô num contexto que eu tô sendo colocado como um sujeito de segunda classe, que as pessoas estão querendo me colocar num lugar abaixo, aí eu levanto. Aí eu falo, não, você não pode me chamar dessa forma, não. Sabe? Então eu acho que é mais ocupar meu lugar, assim, no sentido, o seu poder de sujeição pode vir somente até aqui. Acho que a intenção realmente faz muita diferença, né? Uhum. Se uma pessoa tá me chamando de sapatão no sentido agressivo, pra querer me diminuir, ou se vai errar o pronome de propósito pra, pontuar que é transfóbico, por exemplo, é outra colocação, né? Eu tava pensando numa coisa, por que eu não fico magoada com as minhas gatas, os animais? Agora tô curioso. Porque ela comeu um fone, o terceiro fone de ouvido que ela come. Aí eu falei,
Gente, eu não consigo ficar por um segundo. Tudo bem que elas são lindas, mas eu não consigo ficar magoada com elas. Por mais que na hora eu fico, puta, que raiva. Não consigo ficar magoada, guardar um rancor, porque eu sei que não teve intenção de me ferir. É meio doido assim, mas tipo assim, ela não comeu o fone pra me agredir. Quando Exato. um ser humano fala uma coisa, por exemplo, porque é sua opção sexual, a pessoa, tipo, falou ali, não sabe. Eu não consigo ficar magoado com isso, porque a pessoa não teve intenção de me ferir. Agora, quando a pessoa vem querendo me atacar, porque ela considera qualquer traço da minha personalidade, o que for, um ponto de ataque, eu vou responder diferente. Isso aí é meio que isso, assim, a analogia do gato. Gostei do paralelo. Eu acho que fazer uma observação sobre isso, que é o que seria intenção, assim, porque eu acho que minha vivência, principalmente numa vivência de rejeição familiar, né, e aí quando você sofre rejeição de pessoas que você ama, acho que você, pelo menos eu estive mais disposto ao diálogo, assim, mesmo com a rejeição, de tentar entender de onde ela vinha, assim, né? Isso acaba moldando um pouco as relações que eu tenho com os outros, assim, e outras. E aí eu comecei a questionar o que é essa maldade, né? Até que ponto as pessoas têm de fato consciência e intenção de nos ferir e de onde que vem esse desejo? Porque pode ser que ela tenha, né? Então, pode ser que uma pessoa chegue aqui me xingando de qualquer tipo de coisa, enfim. Mas eu vou questionar de onde vem aquele desejo dela, assim. E aí, tem uma teoria que eu tenho, não sei se faz muito sentido. Às vezes eu coloco o ser humano num lugar amoral, assim. A gente julga muito, né? Se é moral ou imoral. Às vezes eu acho que a gente tá superestimando o ser humano de falar que a gente, de fato, pode julgar a moral de alguém. Quando, pra mim, a gente não tem muita consciência dos nossos atos. E eu não sei se um dia a gente vai alcançá-la em plenitude, assim, acho que a gente tá nessa busca. Mas eu penso nisso pelo seguinte, quando eu era mais novo e antes de eu saber o que era uma pessoa trans, pra mim o certo era falar o travesti e rir de travestis e passar na Afonso Pena e zoar, porque era massa, porque era legal na época, era, sei lá, uma forma de socializar, assim. Era algo bom? De forma alguma. Tinha uma consciência de que aquilo não era legal? Acho que nem tinha aquela consciência, porque aquelas pessoas estavam tanto no lugar de não humano, que, assim... De objetos. Eu não tinha essa consciência também de, são menos humanos, mas eu só replicava. Eu via que meus tios estavam fazendo aquilo, eram as pessoas que às vezes me incentivavam a fazer, eu replicava aquilo ali e achava graça. Mas talvez pra elas estavam chegando como maldade, né? E, assim, com certeza chegou como maldade. E eu acho que, de fato, a maldade, pra mim, vem muito de um lugar de ignorância, ou um lugar de dor. Então eu acredito que, posso dar um exemplo máximo, o Bolsonaro pra mim é um cara que deve ter dores imensas, deve ter tido uma criação fodida, assim, de sofrimento, porque ele consegue ser tão escroto, que pra ele ser escroto desse ponto, tem que ter muita dor ali. Então, os exemplos que vocês estão dando, e eu entendo muito, eu acho que a gente, uma coisa que eu sempre gosto de reforçar, eu acho que a gente não tem que ultrapassar nossos limites de paciência, assim, e do que a gente dá conta, sabe? Se algo incomodou e você quer falar, eu acho que é super digno, porque é isso, né? Se colocar enquanto sujeito, não mais como objeto. Mas, pra mim, a minha forma de reação hoje, mesmo quando eu percebo uma intenção do outro de me ferir ou de me subestimar, é de perguntar, tipo assim, se alguém fala alguma coisa que me ofende, se alguém ainda hoje, como às vezes acontece, ainda me chama pelo nome, né, de registro, meu nome antigo, ou tenta falar que não entende, eu pergunto por quê. Tipo assim, mas então vamos trocar ideia aqui. Conta aqui. Porque às vezes eu acho que quando a gente, assim, nas minhas relações, se o passo que eu dou é falar, não fale isso, a pessoa pode não falar pra me respeitar e vai ser digno, claro, vai ser massa, mas talvez aquilo ali vai estar dentro dela e talvez ela repita aquilo que ela falaria comigo e não vai falar por um respeito a mim, a uma outra pessoa, porque ela não entendeu muito bem, o pensamento, o processo de pensamento dela continua o mesmo, né? Não mudou, assim. Então, eu concordo muito com os posicionamentos, mas eu ainda aposto para além dos posicionamentos, assim, e é algo que eu faço até onde eu dou conta também, é nisso do diálogo e do questionamento, assim, sempre, sabe? O Beni, né, que é meu antigo restaurante, tinha o Comer e Charlar, né, que eu recebia clientes gratuitamente pra sentar e trocar ideia, uma vez por semana, assim, e aí tinha uma lista, a galera ia na hora. Eu nunca sabia quem que eu ia encontrar, né, assim, quem que ia sentar ali comigo. Uma vez chegou um casal que eu olhei e falei, nossa, esse casal parece ser super de boa, esquerda, porque... julguei também, né? Estereótipos, assim. Cara, era professor de dança e tal, super simpático os dois, blá blá. Surgiu o assunto política,
né? Isso foi em 2018. E na hora eu já joguei, né? Tipo, nossa, Bolsonaro, escroto, blá blá. E eles eram bolsonaristas, assim. E aí eu, nossa, levei um susto. E aí a gente começou a conversar, e aí eu falei que eu era trans, e eles ficaram, não, você não é trans. É como se tivessem... legal. Ele falou, não é possível, você não tem cara de trans, não, que isso, não, aquela coisa, né? A gente ficou até o Beni fechar conversando. Eles falaram várias coisas extremamente incômodas, extremamente preconceituosas, mas houve o diálogo, assim. Eu não acho que eles saíram diferente, não. Eu acho que saíram mesmo. Mas deu pra entender, não concordar de forma alguma, mas entender o processo de pensamento deles, assim. A lógica, né? E assim, eu não acho que eles saíram diferente, mas eu acho que eles tiveram uma visão diferente de uma pessoa trans, em cima dos estereótipos que eles tinham, assim. E aí, pra mim, é isso. É importante a gente estar aberto ao outro, sabe? A gente não se blindar a esse outro que é diferente, que às vezes vai ser escroto, que, enfim, eu acredito e que é isso, assim. A abertura é muito importante pra gente conseguir proporcionar mudanças, assim, no outro e na gente também, né? Porque senão a gente também tá achando que tá nesse lugar de catequizar, né? A gente muda o outro sempre. No pedestal. Perfeito. Nossa, preciso ir na psicóloga do Bernardo. Gente, eu passo... A análise do Bernardo tá assim, em dia. Não, assim, eu passo o telefone pra vocês, eu indico pra todo mundo. Se fosse esquema de pirâmide, eu ia estar assim, milionário. Não tem nem como não concordar com o que você disse. Mas dizer que eu faço é outra história. Exato. Eu também acho que a solução é essa, né, assim, porque a gente não consegue dar passos pra frente se a gente não contar com aliados, com pessoas que não são como a gente, né, assim, a gente conseguir criar pontes. Eu concordo super. Eu falo, meu discurso é extremamente inflamado com os meus amigos, mas quando eu tô pra fora, menina, eu sou uma máquina de diálogo também, porque eu acredito demais nessa possibilidade e eu acho que é a única forma da gente conseguir crescer enquanto sociedade, né? Enquanto humanos compartilhando um mesmo espaço-tempo. Sim, né? E às vezes eu acho que, por exemplo, hoje mesmo, minha namorada compartilhou comigo um vídeo que o pai dela tem um outro posicionamento de direita, enfim, e um vídeo que ele tava vendo, que ele indicou, um vídeo super, saca? Tipo, falando sobre independência, uma história péssima, assim, mas eu assisti até o fim e eu fiquei assim, nossa, falta isso, falta didática, porque o vídeo era muito didático, era muito explicativo, muito convincente, né, enfim, e aí eu fiquei pensando nisso, nesse lugar que a gente ocupa, e falo enquanto pessoa LGBTQI+, pessoa de esquerda, às vezes nós somos pouco didáticos, assim, porque como a gente fala pros nossos iguais, a gente não precisa ser tão didático, então a gente tá falando mais o mesmo, assim, e quando a gente vai falar com os de fora, às vezes a gente tá jogando Butler, Preciado, sei lá, tipo, jogando uns assuntos de uma forma pouco explicativa, isso faz com que a gente seja menos ouvido, assim, ou menos compreendido, sabe? Total, perfeito. Nossa, eu concordo demais. Inclusive, é tanto termo que a gente fica falando e tanta coisa que já tá dentro da gente que a gente não percebe. E assim, eu particularmente tento até expandir meus contatos, mas para conversar sobre essas coisas, a gente acaba conversando com quem a gente já tem um pé de segurança ali. Eu lembro, pouco tempo antes da quarentena, assim, a gente tava no aniversário de um amigo, tava no aniversário do Raul, namorado do Tuco aqui, e tava todo mundo falando várias coisas, e aquela conversa inflamada, e de política no meio, e a gente repetindo coisas do tipo, Radifem, tem que cortar a cabeça, uma coisa bem, o álcool vindo e tal, e aí um amigo... Gritando, e muito importante falar que os decibéis já estavam elevados. E um amigo meu chegou e falou assim, me cutucou assim, né, e falou assim, que é um amigo que é o Flávio, que é um homem hétero, branco, cis, mas que convive com a gente há anos. Ele chegou no canto assim, me cutucou e falou assim, Letícia, que é Radifem? Aí eu falei, gente, fora de contexto essa conversa que a gente tá tendo aqui, porque ninguém vai entender fora do que a gente tá ali dando um tweet. Uma pessoa que convive com a gente não tá entendendo. E ok, beleza, ele às vezes não tá falando sobre as mesmas coisas que a gente tá debatendo. Ele tava com medo de perguntar pra galera ali, porque senão, como assim você não sabe a coisa que a gente odeia aqui? Eu falei, gente, a gente não tá tendo diálogo nem de abertura com os nossos, né? Tipo, ninguém convive com a gente, porque tá com medo de perguntar pra gente, assim, né? É isso, a gente tem que convidar, né, e não afastar, né, essa superioridade intelectual, né, que a gente se coloca, do tipo assim, eu não vou gastar meu tempo te explicando isso que é básico. Tá, então não gaste, anta, sabe assim, você vai perder uma possibilidade, sabe?
Então eu acho que eu concordo super, e essa conversa tá me fazendo voltar, né, assim, a refletir sobre os meus posicionamentos mesmo, como que eu me vejo extremamente inflamado e né, e sendo que isso não constrói pontes. E, enfim, eu vou sair daqui transformado, tá? Pode dar um aumento pra sua analista, eu pago, eu junto. Eu vou falar que o mérito é da minha analista, mas eu tenho um privilégio também, que minha namorada faz psicologia, ela dá uma ajudada, assim, pesada, né? Foro privilegiado. Não sei nem o que é foro privilegiado. Privilégios trans. Pensa. Fazendo só um jabá aqui, o TED do Bernardo, você também sai do final falando, ai meu Deus, não tenho uma paciência. Eu preciso ter mais paciência com o outro. É muito bom. Mas muito uma boa reflexão. Isso da pergunta eu sinto até no nosso meio mesmo. Às vezes pessoas cis, elas vêm conversar comigo cheia de dedos, assim, mesmo sendo do meio LGBTQI+. De ficar assim, nossa, como eu falo, como é, que pergunta que eu posso fazer? E eu sinto um desconforto tão grande quando eu percebo o outro, assim, que é tipo assim, gente, tá tudo bem, chega e pergunta mesmo, sabe? É importante perguntar, né? E o que você falou isso de explicar, às vezes eu percebo no movimento feminista, isso das mulheres falarem, não tenho que explicar nada pros homens. Eu entendo o cansaço, né? Assim como nós, às vezes ficamos cansados de explicar alguma coisa pra uma pessoa. Eu entendo o cansaço que é falar assim, nossa, velho, eu já tô gritando aqui pra ter meus direitos e ainda tenho que ficar explicando pra algum cara o que é. Mas é isso. Te convencer, mas né? é isso, se não explicar, o que vai rolar, né? Como que a gente vai, de fato, mudar, assim? Eu fico, em cima disso do feminismo, eu penso muito do quanto seria importante um projeto de acolhimento de pré-adolescentes e adolescentes homens, assim, pra fazerem parte dessa discussão, da gente ter quase um processo realmente de acolhimento, assim, tipo, vamos puxar aqui pro nosso lado pra gente dar uma ajudada nessa socialização, assim, né? Enfim, na construção desses meninos. Total. Eu também concordo, assim, não é dever de ninguém explicar nada, mas para pra pensar um pouco. Se eles já estão socializados na forma que eles não conversam, se você já botar eles junto lá, eles vão falar sobre tudo, menos sobre coisas complexas no sentido de desconstrução. Então, se você vê alguém que tem abertura, é uma boa ideia você dar um acolhimento de conversa, assim. E também fazer uma autorreflexão, que eu acho que é sempre válido. A gente já foi muito mais ignorante, a gente é ignorante até um certo outro ponto, que a gente não sabe ainda, mas pelas coisas que eu sei atualmente, eu já fui muito ignorante. Então, é um ponto de importância, assim. Isso eu penso muito sobre... nós, normalmente, somos muito resistentes ao outro, nesse lugar do outro nos convencer de algo, né? Porque eu acho que a gente vai se construindo em cima de opiniões, né? Ideias, identidades, e aí você tá em cima dessa super base, que você acredita que é concreta, que é até aquele momento, e chega uma outra pessoa falando pra você assim, o que você pensa é errado, o que você é errado, não é fácil você simplesmente falar, tá, você desce dessa base e falar, bora, vamos construir outra aqui. Então, assim, é um processo muito difícil, né, assim, e eu fico pensando na gente mesmo. Vamos supor que hoje surge alguém aí com uma teoria falando que nós estamos errados de fato, que o certo é ser hétero, é ser cis. Então, a gente não vai ter paciência nenhuma de ouvir isso, né, muito menos abertura. A gente não tá disposto a acessar canais, a participar de debates sobre isso, a gente só quer negar, porque é difícil, porque de certa forma ameaça o nosso lugar, né? Ameaça quem a gente é, assim, você está quebrando estruturas bases, né? Então eu penso muito nisso nessa galera, né? A gente está subvertendo uma norma muito antiga, né? Uma norma assim, tá de fato estruturada na sociedade, então você chegar para alguém só falando ou que você pensa errado, a forma como você age errado, provavelmente de fato não vai adiantar. E aí é realmente um trabalho de formiguinha, assim, é diário. O exemplo maior que eu tenho, e que eu dou esse exemplo no TEDx, é da minha mãe mesmo, né? Tipo assim, não foi um dia de conversa, nem um ano, foram 10 anos, né? Não precisam ter essa paciência, assim, mas a paciência que eu tive valeu muito a pena. Mas é isso, porra, 10 anos conversando, você tem noção? 10 anos tentando desconstruir cada coisinha da subjetividade dela também, dos medos dela de deixar de ser quem ela era, aquela mulher religiosa e tradicional, enfim. Então é isso, é um processo dificinho mesmo, assim, que requer muita paciência mesmo. E muito afeto, né? Porque acho que desconstruir qualquer crença
parte de uma questão de afeto. Com certeza. Porque no que a gente acredita vira verdade, vira real, né? Assim, porque você age produzindo efeitos em cima daquela crença. Então, se você fala assim, isso daqui que eu sou anormal e acabou e eu vou agir como se isso fosse, aquilo acaba sendo, né? Então, como que você desconstrói isso, né? Não é um trabalho fácil. Você falou isso do afeto, me fez pensar do quanto que também isso de discordar do que está sendo trazido é muito sobre afeto. Porque, por exemplo, normalmente, aqui nesse ambiente, nós sabemos que nós estamos num ambiente de acolhimento. Então, por mais que eu fale alguma coisa aqui, eu não sou rejeitado por vocês. Vocês estão me acolhendo. Muitas vezes eu percebo que a gente tem uma resistência ao que está sendo trazido, a ser apontado enquanto errado, porque esse apontamento enquanto errado, de certa forma, é uma rejeição sobre o que a gente é. E se vem do outro de fora, eu prefiro falar, não tô errado não, porque assim, se eu tiver errado, você vai me rejeitar, né? Você vai ter razão no seu não afeto, do que me colocar no lugar de errado. Então, quando a gente também tem esse diálogo e abraça o outro nesse sentido assim, tá tudo bem, assim, não vai estar, né, gente? Tô falando que vai estar, mas assim, não vai estar. Mas tá tudo bem você ser uma pessoa escrota, que eu não tô aqui te rejeitando, eu ainda te acolho, ou enfim, eu tenho... Se for alguém próximo, é verdade, né? Que você tem um afeto pela pessoa, eu acho que isso deixa a pessoa mais à vontade de se perceber, de se questionar. Isso eu percebi no processo final com minha mãe, foi muito disso, assim, meus diálogos com ela tinham mudado de tom, nesse sentido de falar pra ela, olha, você não foi uma boa mãe, você foi paia, mas eu te amo, né, e eu tô aqui te abraçando e vamos junto nessa aí. O que tá acontecendo? O que tem por trás disso? Eu acho que é legal lembrar pro outro que a gente tá desarmado também, pra que ele se desarme, sabe? Sem defesa, com certeza. Tirar a conversa, né, o diálogo dessa coisa de disputa, né? Que a gente às vezes fica muito querendo ganhar. E as conversas, elas têm efeitos, às vezes, bem depois mesmo. Eu já tive casos de gente que eu conversei, conversa 4 anos atrás, a pessoa virar pra mim e falar assim, eu lembro que você falou comigo um dia, tal coisa. Eu falei, quê? E aí, eu não lembro de nenhuma vez quando eu tava brigando com alguém, que alguém voltou pra falar que... lembra quando você tava mandando eu ir cagar? Então, quando você tem uma conversa aberta, também você no outro ponto de vista, né? Você vai, eu lembro quando a pessoa me colocou esse ponto e tal, e vice-versa, né? Só tem a ganhar nesse ponto de vista. Concordo. No fundo, não, eu estou sentindo que é meio mudanças. Vou levar tudo pra minha analista amanhã, eu quero ver o que ela vai fazer com isso. Eu também tenho terapia amanhã, penso. Nossa, enfim, a conversa bem melhor do que essa pauta que eu tinha feito aqui, tinha nada a ver. Queria saber se vocês têm mais alguma coisa pra falar, o que vocês sentem vontade assim. Da minha parte, eu acho que eu já, assim, você tinha falado assim, amigo, traz umas conceituações, algumas terminologias, de onde vem, o que significa e tal. Eu acho que já deu pra passar um pouquinho nisso, né? Eu acho que passou tudo, eu acho que a galera vai sair transformada. Eu vou colocar lá terapêutico esse podcast. Quero vocês toda semana, aquelas... Convidados fixos, Bernardo vai comentar toda a pauta agora. Vou falar um momento de reflexão com o Bernardo Garcia. Eu vou colocar a minha analista no fone aqui pra mandar umas ideias. Alô, produção? Então eu vou passar aqui pro bloco final. E o bloco final é assim, é muito simples. Eu pergunto se vocês têm alguma coisa pra indicar, assim, um filme, uma série, fazer o seu auto jabá, um retiro espiritual, um chá de ayahuasca. Tem um documentário que tem na Netflix, pegando pelo tema inicial da nossa conversa, que chama The Mask You Live In, né? A máscara em que você vive. Eu não sei se está traduzido dessa forma. Isso mesmo. Mas fala sobre a socialização de meninos, né, de homens, a socialização de meninos, e que, obviamente, passa pela socialização de meninas também, né, porque a feminilidade, ela existe em contrapartida, né, assim, é como se fosse uma relação que é indissociável. Então, é muito legal para entender os efeitos que a socialização masculina tem em tudo, né, assim, basicamente.
Então acho que é um bom começo de conversa, sem dúvida alguma. Esse documentário é legal mesmo. Você quer deixar seu Instagram, alguma coisa assim? Uai, gente, eu não tenho muito ao jabá não, mas assim, eu descobri essa semana que eu preciso qualificar a minha tese de doutorado. Até março do ano que vem eu tenho pouquíssima coisa escrita. Então, assim, nos próximos anos, aí vocês vão ver, porque eu tô falando sobre... Eu entrei com um projeto, né, que eu falei que tava estudando masculinidades, mas eu entrei com um projeto de estudar masculinidades femininas em corpos drag. E aí drag que eu estudo não é tipo drag queen ou drag king, mas a cultura, o universo drag como a performance do gênero colocada em xeque, né? E aí acabou que se transformou tanto no trabalho, mas a masculinidade ela é um tensionador, é algo que atravessa, né, as nossas questões corporais, né, corporalidades também atravessam, e o universo drag também, né, numa forma como a gente constrói nosso próprio corpo, né, assim, o índice de leitura que a gente apresenta. Então, assim, em breve, gente, busquem meu nome aí, daqui uns anos, né, 2022, quem sabe eu vou ser doutor, não sei também, tudo pode acontecer, Chique. né? Gostei. E você, B? Tem um documentário no YouTube que chama O Silêncio dos Homens, que é um documentário bem massa também. E, na verdade, Muito eu ia bom. falar... Tem um canal que eu assisto muito, assisto cozinhando, antes de dormir, em vários momentos. Chama Café Filosófico, que é da CPFL. São várias palestras com psicanalistas, filósofos, enfim. E tem esse canal que é ótimo, que eu indico. Não tem exatamente esse tema central de masculinidade, mas são vários. Eu acho que qualquer questionamento sobre qualquer tema funciona, né, assim, em cadeia, vai fazendo a gente questionar a vida. Então eu acho muito válido. Uhum. Tem um vídeo específico que eu acho que tá no TV Boitempo, que é da Maria Rita Kell. Chama Feminismo, Feminilidade e Mínima Diferença, que é uma psicanalista, que é um vídeo bem massa também. Mas assim, minha recomendação é, gente, viaja aí, filosofia, psicanálise, e é isso. Se façam perguntas. Se façam Ai, perguntas. eu com certeza vou ficar toda filosófica aqui depois. Psicológica. E você quer deixar o seu Instagram, um dos seus empreendimentos gastronômicos? Não, eu sou ruim demais nesse trem de autopromoção. Nada disso, porque você não pode privar o mundo, tá? Disso, Verdade. por gentileza, se promova. Mas Bernardo é um grande empreendedor. Tá com um negócio atrás do outro, todos de sucesso. Não. Uhum. Bom, tem meu Instagram, que é bgarciac. E aí, por lá eu faço qualquer comida que pedirem. E troco ideia também de sexualidade, gênero, tô mão aberto lá pra caso alguém queira trocar ideia, amo, sempre. Perfeito. Então é isso. Um beijo para todos e fiquem com essa coisa doida aí, com essa mudança de paradigmas. Oh, que isso. Beijo, gente, foi um Tentei prazer. falar Beijo, Lê, muito obrigado, foi um prazer.